Hoje eu vou indicar para vocês 6 livros que são curtos, mas potentes. São livros que têm poucas páginas, são livros para ler em um dia, alguns até para ler numa sentada. Você vai abrir o livro e quando vê você já chegou ao final dele. Mas não se engane, são livros com grande bagagem, são livros que vão mexer com as emoções do leitor. O primeiro é O Peso do Pássaro Morto, da autora nacional Aline Bay, publicado pela editora Nós. Nesse livro, a Aline Bay vai contar a história de uma mulher durante vários anos da vida dela, dos 8 até os 52 anos, e a Aline Bay traz as emoções dessa personagem. Então nós vamos ter momentos de muita delicadeza, muita sutileza e outros de muita dor, muita falta, de uma intensidade emocional grandiosa. A escrita da Aline Bay é uma escrita direta, crua, ela tem uma estrutura diferente. É um livro assim para uma leitura muito rápida, mas você vai carregar essa personagem no coração. Outro livro, O Chale, da autora Cíntia Ozick, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro ele é composto de 2 contos. O primeiro conto é o que tem o nome do título do livro, O Chale, e ele vai trazer a personagem Rosa, que está no período da Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração, num momento muito difícil. A Rosa está tentando cuidar da sua bebê. E depois, no outro conto, nós vamos ter a Rosa 30 anos depois. Então é muito interessante você acompanhar a personagem num momento muito doloroso, muito crucial da vida dela, um momento muito adverso na guerra, e como que a cabeça da Rosa está, o que aconteceu com ela tantos anos depois. Eu gostei demais dessa leitura. É um livro pequenininho, né? Mas tem trechos dele aqui que estão muito claros na minha mente, eu não consigo esquecer. Um outro livro é Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl, publicado pela editora Vozes. Esse livro ele é um relato do próprio autor durante a Segunda Guerra. Ele foi prisioneiro em um campo de concentração. O Viktor Frankl ele é um psicólogo, então ele vai trazer esse olhar de um psicólogo vivendo a experiência dentro do campo, ele se observando, observando as pessoas com as quais ele convive. É um livro intenso, é um livro que te emociona, é um livro muito rico. E o Viktor Frankl ele acaba desenvolvendo uma linha psicológica, uma linha teórica, que é a logoterapia. E nós vamos ter no final do livro uma pequena introdução do que é esse método criado por ele. Outra leitura que quando eu fiz me impactou muito, eu fiquei encantada pela escrita de José Luiz Peixoto, um autor português que escreveu Morreste-me, publicado pela editora Dublinense. Aqui nós vamos ter um livro escrito pelo autor para homenagear o pai. O autor está, neste momento da escrita, num processo de luto. Então é um livro que traz uma bagagem emocional muito forte. E a escrita do autor é uma escrita incrível. Você se emociona com o livro, a forma como ele fala do pai, a forma como ele explora seus sentimentos, que ele conta isso pra gente. É um livro assim encantador. Os próximos livros, eles têm uma temática em comum. É um livro que eu até digo para vocês que fica a critério de vocês fazer a leitura ou não, porque são livros assim, soco na boca do estômago. São livros muito fortes, realmente muito impactantes.
O primeiro deles é um livro até para o público juvenil, mas é um livro que tem uma emoção que te rasga inteira, que é As Duas Mães de Mila, da autora Clara Vidal. Eu gosto muito dessa capa, ela é muito significativa com a história. Publicado pela editora SM. Aqui nós vamos ter um relato muito doloroso da Clara, uma menina, né, que vai contar um período da vida dela, dos 9 até os 15 anos, e ela vai falar especificamente da relação dela com a mãe. Uma relação de violência psicológica. A Clara chega a dividir a mãe em duas mães. Ela diz que ela tem duas mães. Na verdade, é uma só. Mas ela divide a mãe em mãe rosa e mãe cinza. E vocês lendo vão entender por que a Clara fez essa divisão na cabeça dela. É um livro intenso, é um livro curtíssimo, vocês leem numa sentada, mas a vontade que dá é pegar a Mila no colo, né, e dar um abraço, no mínimo, é a sensação que a gente tem. É um livro, assim, realmente doloroso. E o outro livro dentro deste tema, mas ele ainda é mais impactante, é Uma Criança no Inferno, do autor Dave Pelzer, publicado pela Prestígio Editorial. Esse livro aqui, ele é um relato do próprio autor, do período da infância dele, onde ele sofreu as mais diversas formas de violência no ambiente familiar. Esse livro ele é tão chocante que quando eu li, e faz alguns anos que eu li, mas eu tenho esse livro assim muito forte dentro de mim. Tem cenas muito claras na minha mente, tamanho impacto que elas me causaram. Eu tinha a sensação que eu estava lendo um livro de terror, que isso aqui não era um livro baseado numa história real, que eu estava lendo uma ficção, mas infelizmente é um relato da vida do autor. Tento imaginar, mas eu não consigo, quanto deve ter sido, em parte, libertador para o autor organizar tudo isso, escrever um livro, mas ao mesmo tempo, quão doloroso foi rememorar essas experiências para poder fazer a escrita desse livro. Realmente é um livro que impacta muito. Essas são, né, as 6 indicações de leitura que eu trago para vocês, de livros curtos, porém potentes, muito intensos em termos de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e caso queiram adquirir qualquer um desses livros, no meu link da Amazon, eu agradeço por apoiarem aqui o canal. Desejo a vocês ótimas leituras, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!